Passados tudo isso, vem o Lula, ou melhor, o Lully, e diz que o Dino é o seu indicado ao STF. Pior, foi sabatinado ainda. Eu pergunto, o Pix caiu? O Pix caiu? Deputado, você não pode falar sobre isso, porque existe uma harmonia entre os três poderes. Harmonia, eu conheço isso como dinheiro. Dinheiro! Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Aqui você vai acompanhar o meu trabalho na luta contra o crime e o criminoso. Então, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque aqui é cacete no lombo e bala no rabo de vagabundo. Força e honra! Olha, eu tenho acompanhado algumas páginas, Instagrams, que durante toda a campanha fizeram campanha abertamente para o então candidato Lula, prometendo que seria o mandato dos sonhos, que seria o mandato do povo brasileiro, que as passagens aéreas iriam ficar mais baratas, que o amor voltaria, o povo voltaria a sorrir. Entretanto, o que a gente vê não é bem isso. O presidente, o pobre não está conseguindo andar de avião, a Amazônia está em chamas, influenciadores estão sendo taxados, nenhuma mulher indicada para o STF, mais de 2 milhões de famílias nordestinas foram cortadas do Bolsa Família, até rachadinha tem nos integrantes desse governo. Talvez, presidente, se eu soubesse que esse governo seria tão bom, até eu teria apertado 13. É a hipocrisia reinando. A hipocrisia reinando. Eu gostaria de falar 2 assuntos. O primeiro deles é sobre a drástica indicação de Flávio Dino para o STF. No momento em que o Brasil estava fazendo uma grande manifestação, milhões de pessoas na Avenida Paulista, contra Alexandre de Moraes, que tem, e eu falo isso sem medo, que tem em suas mãos o sangue do patriota Clériston, que foi assassinado pelo Estado brasileiro, enquanto milhões estavam na Paulista, protestando, lutando por justiça, em memória do patriota Clesão. Um dia depois aparece o Lula e diz: vocês acharam ruim a indicação do Zanin? Então agora eu vou colocar um amigo, que, diga-se passagem, no ano passado o Lula estava dizendo que era absurdo indicar um amigo para o STF, mas aparece indicando um amigo, Flávio Dino, comunista declarado. Ele abre a boca para dizer: eu sou comunista, que tem bandeiras partidárias, que luta e persegue inclusive deputados desta casa, sendo ministro da Justiça, que desrespeitou esse parlamento quando a Comissão de Segurança Pública aprovou 3 vezes a convocação, e não convite, mas convocação de Flávio Dino, e nas 3 vezes ele faltou, sem justificativa alguma, cometendo assim crimes de responsabilidade. O mesmo ministro que dentro do seu ministério recebeu a visita da dama do tráfico, que já era condenada, esposa de um chefe de facção criminosa, e o Ministério da Justiça recebeu. O mesmo ministro que, quando a CPMI aprovou que ele mandasse as imagens do 8 de janeiro, ele simplesmente disse que não tinha mais, se contradisse, depois mandou algumas, depois disse que não tinha outras. O ministro que desrespeita a casa, que zomba da casa de parlamentares, que comete crime de responsabilidade,
que ignoram o que uma CPMI está mandando, e que pior, recebe no seu ministério a dama do tráfico, mulher de facção criminosa. E pense numa credibilidade, presidente, que isso passa para o Brasil. A mulher era condenada, já constava na sua ficha de antecedentes criminais. Se o Ministério da Justiça do país, o Ministério da Segurança Pública do país, Ministério da Justiça e Segurança Pública, não consegue puxar a ficha, os antecedentes criminais de uma pessoa que está indo visitar o ministério, qual a credibilidade que esse ministério vai passar para o povo brasileiro, de que eles estarão seguros, de que lá na ponta o ministério vai conseguir investigar, a inteligência vai conseguir buscar quem é, o que está fazendo, o que estão tramando, se não consegue simplesmente puxar a ficha de uma pessoa que já foi condenada antes dela entrar dentro do Ministério da Justiça e Segurança Pública? Qual a credibilidade? Passados tudo isso, vem o Lula, ou melhor, o Lully, e diz que o Dino é o seu indicado ao STF. E pior, diante de tudo, vemos ontem o Dino com o seu sorrisinho de deboche, a câmera aqui filmando ele bem perto, para pegar ele toda, a câmera tinha que estar um pouquinho mais longe, dizendo: já temos votos suficientes, já temos votos suficientes. E eu pergunto, presidente, como é que antes de uma sabatina um ministro já sabe que tem os votos? Ele não foi sabatinado ainda. Eu pergunto, o Pix caiu? O Pix caiu? Ah, deputado, você não pode falar sobre isso, porque existe uma harmonia entre os três poderes. Harmonia, eu conheço isso como dinheiro. Dinheiro, emenda parlamentar, é cargo para fulano, cicrano. Senhor presidente, só para concluir, agradeço. Vou incluir o horário da liderança para o senhor. Muito obrigado, tenho mais 8 minutos, aguardo mais um pouquinho aí, deputado. Pronto. Até eu estava quase perdendo aqui o raciocínio. Mas como é que vem o ministro e diz abertamente que já tem os votos suficientes? Mas meu Deus do céu, não tem como você voltar com isso, senhor presidente. O caso da mãe lá em Mato Grosso, que foi assassinada com suas 3 filhas. O cara que já tinha passagem pela polícia, inclusive pelos mesmos crimes, invadiu no último sábado, atacou a mãe, a filha de 19 anos, tentou ajudar a mãe, ele atacou a filha de 19 anos. Após isso, atacou as outras 2 filhas de 12 anos e de 10 anos. A mãe, a filha de 19 e a filha de 12, ainda agonizando. Aquele bandido ainda as estuprou 3 mulheres, a mãe, 2 filhas. Assassinou também a de 10 anos, ou seja, assassinou a mãe e as 3 filhas em uma madrugada. 4 assassinatos, 3 estupros. Eu não vi uma nota sequer do ministro da Justiça e Segurança Pública, senhor presidente. Eu não vi uma nota sequer do ministro dos Direitos Humanos. E o que me revolta é isso. Porque se essa mulher fosse uma dessas mulheres que levanta a bandeira da esquerda, hoje esse plenário estava lotado de deputados gritando: fulano vive, fulano vive, fulano vive. Mas a mãe era uma senhora evangélica da Assembleia de Deus, as filhas também. Sabe o que é que a esquerda está fazendo? Tapando os olhos, os ouvidos, a boca e fingindo que nada aconteceu. Se fosse um trans,
se fosse um homossexual, se fosse um indígena, se fosse seja lá o que for, essa casa estava caindo agora. Mas não, era uma simples mulher moderna, brasileira, mas cristã, que tem ética. E para isso a esquerda simplesmente ignora. O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos ignoram. Para eles nada disso vale. Agora eu tenho certeza que se os deputados subirem aqui para dizer que prisão perpétua é pouco para um bandido desse, que prisão perpétua é pouco para um vagabundo desse, aí eu tenho certeza que o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério dos Direitos Humanos, aí sim eles vão protestar. Aí sim eles vão chegar aqui e vão dizer: opa, todas as vidas importam. Como assim importam? Se não falaram nada sobre a mãe estuprada e assassinada. Como assim importa? Se não falaram sobre a jovem estuprada e assassinada. Como assim todas as vidas importam? Se não falaram sobre a criança de 12 anos estuprada e assassinada. Como assim todas as vidas importam? Sim, estão simplesmente ignorando o assassinato de uma criança de 10 anos. É uma vergonha o estado em que estamos vivendo. É uma vergonha. Muito mais crítico para o ministro da Justiça é saber o que o deputado A ou B falou em uma manifestação em cima de um trio. Aí ele faz notinha, aí ele vai às redes sociais, aí ele se pronuncia, porque isso é um absurdo. Isso pode estar indo contra o Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito esse que, me desculpa, democracia não existe se a gente não pode simplesmente falar o que a gente pensa. Direito não existe se um preso foi assassinado pelo Estado dentro do presídio, quando a PGR disse que ele tinha que sair por estado de saúde e o Supremo Tribunal Federal simplesmente ignorou. E desse Estado Democrático de Direito, onde não tem democracia e nem direito, só resta o Estado. E esse está mais forte do que nunca, é verdade. Agora, se está ruim hoje, imagine, senhores, quando entrar um ministro que é amigo pessoal do Lula, que é comunista declarado, que zomba dos parlamentares, que comete crime de responsabilidade simplesmente ao ignorar 3 convocações dessa casa, que recebe dama do tráfico, mulher de facção criminosa, que entra de peito aberto na maré, sem segurança, sem medo. Até o Lula sabe muito bem disso, porque quando facções criminosas diziam que tinham diálogos cabulosos com o PT, aí está a prova. Quando ignora o mandato, e não o pedido, mas o mandato de uma CPMI, de buscar as imagens do 8 de janeiro, que eu tenho certeza, eu não tenho só convicção, eu tenho certeza absoluta que durante o 8 de janeiro, Flávio Dino estava lá no ministério comemorando, mas essas imagens ele não quis mandar. Imagina quando o cara desse virar ministro do STF. E aí, senhores, é muito bom, vocês que estão acompanhando, assistindo nas redes sociais, vocês acham que teremos direito a usar nossas redes sociais? Vocês acham mesmo? O cara é comunista. Ah não, mas esse negócio de... Ontem eu me deparei com um padre, que se diz padre dentro de uma comissão, onde ele dizia que o comunismo era maravilha. Quando eu pedi para ele ser padre na Coreia do Norte, ler a Bíblia na Coreia do Norte ou na China, ele não respondeu mais nada. Comunismo é muito bom, longe, mas eu espero que os senadores tenham ciência do que está prestes a acontecer aqui no Brasil. Flávio Dino é comunista, tem bandeiras declaradas, tem lado político, e não adianta dizer que não tem, tem lado político, e vem para trazer a censura para o Brasil. Espero que os senadores não permitam que isso aconteça. Obrigado, senhor presidente. E senhor presidente, eu peço que esse pronunciamento vá à Voz do Brasil.